Muito boa tarde, estamos de volta Mundial e você chegando mais uma vez para te fazer companhia, para trazer muita informação, um bate-papo muito importante. Hoje é quarta-feira, normalmente quarta-feira eu falo de saúde, então a gente vai tirar aqui muitas dúvidas de um tema muito importante que daqui a pouquinho eu vou falar. Primeiro eu vou apresentar minha entrevistada, Luísa Sade, bem-vinda. Muito obrigada. Prazer em te receber aqui, viu? Boa tarde. Obrigada, muito feliz de estar aqui hoje. Muito bom, vamos levar um pouco de informação para as pessoas a respeito de doença renal crônica. A Luísa, ela é fisioterapeuta com especialização em fisioterapia respiratória, com ênfase em terapia intensiva. Ela integra a equipe do Plano Ar Fisioterapia de Excelência. Vamos entender um pouco do tema, do trabalho que vocês desenvolvem também como prestadores de serviço. E você pode nos acompanhar pelo YouTube, é fácil, é só acessar www.vibemundialfm.com.br. Lá você vai no assistir ao vivo, você vai direto para o nosso YouTube. Se preferir ouvir, fica onde você está mesmo, ou então em 95,7 FM, 660 AM e no nosso aplicativo Vibe Mundial. Luísa, agora somos nós. Vamos lá. Vamos lá? Primeiro eu quero entender, até para a gente esclarecer para as pessoas, o que é uma doença renal crônica. Doenças renais existem tantas, né? Mas quando eu falo da crônica, o que eu tenho que ter em mente? Tá, vamos lá então, Samira. Vou tentar trazer de uma forma fácil para as pessoas entenderem, né? Então, a doença renal crônica é quando você tem uma lesão renal e essa lesão, ela leva à perda progressiva e irreversível das funções do rim. Então, quando você tem fatores que vão causando lesões renais, né? Que a gente vai conversar um pouquinho aqui sobre isso. E quando você tem a lesão no rim, que ela se sustenta por 3 meses ou mais, é diagnosticada essa doença renal crônica. Tá, se for curada nesse tempo, ok. Se ela for reversível até 3 meses, menos de 3 meses, ela não é considerada doença renal crônica. Tá bom. Acende uma luzinha, mas ainda não é. Né? E a doença renal crônica, o que acontece? Ela leva a uma insuficiência renal. Então, a partir do momento que você tem a doença renal crônica, ela é progressiva, então ela piora, então ela vai levando a uma falência do rim. Então, a doença renal crônica, ela tem o estágio inicial e tem o estágio dela mais tardio, que é o estágio mais grave, onde o rim ele perde a capacidade de exercer a função dele. Né? E a gente sabe que o rim é um órgão que a gente chama de órgão vital, né? Que é um órgão muito importante. Assim como o pulmão, o coração, as funções do rim são funções cruciais para nos manter vivos. Então, a partir do momento que você perde a função do rim, entende que é uma doença extremamente grave. Tanto que nas UTIs é sempre no funcionamento do rim que os médicos ficam mais atentos, né? Exatamente. Não é? E você falou do pulmão, do coração. O rim acaba também fazendo uma correlação muito importante com os outros órgãos vitais, né? De uma forma geral, sim. Porque quando você carrega o rim, sobrecarrega o rim, você pode sobrecarregar o pulmão e o coração e vice-versa. Né? Então, quando o rim ele não está funcionando direito, ele não consegue, por exemplo, vamos falar das funções do rim. Então, o rim ele tem a função, por exemplo, de filtrar aquelas toxinas que são prejudiciais no nosso corpo se elas estão em excesso. Por exemplo, o potássio. Então, o potássio, se ele está em excesso, ele pode prejudicar o coração. Ele pode mudar até o ritmo do batimento do coração, por exemplo. Uma das outras funções do rim é o quê? É você eliminar a água do corpo, né? Então, você ingere a água e você elimina. O rim, ele faz esse equilíbrio de líquido no corpo. Então, quando você está com perda da função renal, você não consegue eliminar aquela quantidade de água que você precisa, essa água acumula no corpo. Quando ela acumula no corpo, ela tende a acumular principalmente no pulmão. Então, você sobrecarrega o pulmão. Você sobrecarregando o pulmão, você sobrecarrega o coração. Então, de certa forma, eles estão sempre muito interligados. Por isso, a gravidade de você prejudicar um desses órgãos vitais, né? E se tem a doença em um, não tratando direito, acaba levando doenças para outros órgãos também. Isso. Hoje, uma das maiores causas da doença renal crônica é a hipertensão e a diabetes, por exemplo. Comuns, né? Muito comuns, que a maioria das pessoas até conhecem. E muitas vezes, por exemplo, eu sou hipertenso, então eu vou ter doença renal crônica? Não. Não necessariamente, mas a partir do momento que você é hipertenso, você negligencia essa doença, você não cuida, você não toma o remédio da maneira correta, né? Isso pode levar à doença renal crônica. E você pode ter a doença renal crônica, que com a progressão da doença, com a gravidade da doença, você pode... a hipertensão ela pode vir associada à doença renal crônica. Então, ela é tanto uma causa quanto uma consequência. Ou seja, já foi diagnosticado com hipertensão, já foi diagnosticado com diabetes...
É importante fazer o tratamento correto, Super porque as importante. consequências para os órgãos vitais são cruciais, e o rim é um Exatamente. deles. E o rim é um deles. Quando a gente fala da doença renal crônica, eu também penso em outras doenças associadas a ela? Sim, exatamente isso que a gente está falando, que são as doenças, principalmente as doenças cardiovasculares, né? Hipertensão, que tem a ver com o coração, a diabetes, isso. algumas outras mais graves? Tem relacionado ao colesterol também, que aí entra a parte de gordura, né, na corrente sanguínea, isso tudo prejudica também. Tá, a gente está falando de algumas doenças aqui que são muito comentadas, que os médicos sempre analisam os exames e que prescrevem tratamento. Exatamente. E que muitas vezes a gente, como paciente, acaba negligenciando. E a gente vê muito isso, né? Ou as pessoas, assim, porque, por exemplo, a doença renal crônica, assim como algumas outras doenças, o sintoma dela no início pode ser muito... É meio uma doença silenciosa que a gente fala. A gente demora a perceber alguns sintomas que te levam a procurar o médico, por exemplo. Né? Então, muitas vezes não é nem questão de negligenciar. Muitas vezes a pessoa ela nem sabe Não que ela sente. tem, ela não sente. Na hora que ela vai sentir alguma coisa é porque a doença já está num estágio mais avançado. Então, por isso é importante a questão da prevenção, a questão de você entender da doença, a questão de você ir ao médico anualmente, acompanhar, fazer exames de rotina, o famoso check-up que a gente fala. Porque muitas doenças que são graves, elas são silenciosas. E a doença renal crônica é uma delas. Mesmo porque quando a gente vai ao médico também anualmente, a gente acaba tendo um acompanhamento, um gráfico de como que está a nossa saúde. Exatamente. Como que os nossos exames estão ano após ano. E isso dá um indicativo do nosso estilo de vida. Aí eu te pergunto, como prevenção, eu tenho que olhar com mais carinho para o estilo de vida? Sim. Acho que uma das maiores, não só para a doença renal crônica, né? Eu acho que o estilo de vida, ela é uma forma de cuidado que você tem que ter com você mesmo para prevenir várias doenças. E eu gosto de falar o seguinte, quando você pensa em estilo de vida saudável, né? Quando as pessoas falam, é saudável, você pensa aquela pessoa que come certinho o tempo inteiro, faz atividade física. Mas assim, eu não conheço uma pessoa que 365 dias no ano, ela come só coisa certinha, ela faz exercício. Então, o que eu gosto de falar, que uma das melhores maneiras de prevenir várias doenças, inclusive a doença renal crônica, é o estilo de vida equilibrado. Então, quando você equilibra a sua alimentação, claro que essa balança ela tem que tender mais para o saudável, mas você equilibra a sua alimentação, você equilibra a atividade física, então você passa mais tempo do seu dia fazendo algum tipo de atividade do que em cima do sofá. Quando você equilibra a ingestão de bebida alcoólica, por exemplo. Então, quando você gera esse equilíbrio, você está trazendo benefício. E quando você tem um equilíbrio que não é uma coisa que é forçada, uma coisa que ela é imposta, ela tende a perdurar mais tempo, né? Sim. É igual dieta, por exemplo, fala dieta. A pessoa faz dieta 2 meses, dependendo da pessoa, ela já perde ali, porque não vira realmente um hábito, ele vira uma obrigação. E o estilo de vida equilibrado, ele tem que existir porque ele vai prevenir várias coisas. E dentro disso está a doença renal crônica. Porque aí você, equilibrando sua alimentação, equilibrando a atividade física, você equilibra o seu peso também. Então, a obesidade é um risco, né? Então, prevenindo é você prevenir a questão da obesidade. E a gente entra nesses fatores de você estar fazendo o check-up, que foi o que a gente falou, então você manter a pressão arterial, né? Sua pressão está sempre acompanhando a sua pressão arterial, então a atividade física ajuda a regular a pressão, né? Então, o paciente que ele é hipertenso, ele tem que fazer atividade física e quem não é também, porque tem essa correlação com a pressão arterial. Todo mundo ajuda a regular tem que fazer. a insulina, né? A glicose. Então, tá tudo relacionado ao estilo de vida. E o estilo de vida equilibrado, eu acho que ele é muito mais fácil de ser aderido do que quando você impõe alguma coisa 100% aquilo, né? Não é o médico que está te mandando fazer emergencialmente. A gente tomou atitude antes e quando vai ao médico é até mais fácil o diálogo e o tratamento. Porque pode acontecer, né? A pessoa pode ter um bom estilo de vida claro. E, de repente, ser acometida de uma dessas questões. Mas o tratamento acaba sendo mais satisfatório, vamos dizer assim. Sim, aí você evita outras doenças associadas também, né? Uma coisa é você ter uma doença renal crônica, outra coisa é você ter doença renal crônica, mais várias comorbidades que a gente fala. E quando a gente fala dessas lesões, uma lesãozinha, 2 lesões, quando o rim é tomado de lesões, é quando ele acaba entrando em falência ou não funcionando direito. É quando você tem 60% do rim lesionado durante 3 meses, por exemplo. Isso é um conceito, né, de doença renal crônica. E como que essas lesões, por exemplo, coisas que eu acho que a maioria das pessoas conhecem, pedras nos rins, quando você tem infecção urinária de repetição.
Isso são coisas que se você não tratar, não descobrir a causa, isso vão ser coisas que vão sobrecarregar o rim e vão lesionando o rim. E ao longo do tempo isso pode se transformar na doença renal crônica e levar essa insuficiência renal, né? E aí entra a questão da obesidade também. Então, e tem o fator genético, que aí também a gente não tem tanto controle, né? Mas acho que a principal causa que é importante a gente trazer é a diabetes e a hipertensão, né? Que é o que a gente consegue ter controle. Porque hoje existem remédios, hoje existe atividade física, hoje existe um monte de coisa que está ao alcance de todo mundo para controlar. E a gente pode evitar que chegue a comprometer o rim dessa forma. E essas doenças acabam levando a outras, como você Sim. disse. Que aí acaba sendo muito mais grave e demorado o tratamento. É neste momento dos 60% que entra a diálise? Não necessariamente. Não necessariamente? Não necessariamente. Que aí você pode ter o que a gente chama de tratamento conservador, né? Que aí vai ser a base de remédio, acompanhamento médico, você tem um acompanhamento médico mais rígido. Entre a parte nutricional, o nutricionista nessa hora ela vai ser muito importante. Porque quando o paciente, esse doente renal crônico, ele está nessa fase inicial, ele tem que ter controle sobre a alimentação no sentido de tem algum tipo de frutas, por exemplo, verduras que tem muito potássio, que tem muito fósforo, então ele tem uma certa restrição. Ele tem restrição na quantidade de proteína que ele vai ingerir. Então, esse trabalho conservador que a gente faz é para evitar essa progressão muito rápida para ele chegar no estágio avançado de fazer a diálise. Tá. Né? E aí, quando tem a doença renal crônica bem avançada, que o paciente torna-se dialítico, e aí a hemodiálise vai ser o tratamento que ele vai ter, um dos tratamentos que ele vai ter para poder substituir a função do rim que não tem mais, né? Que não funciona mais. 1, 2. Então, como você disse, ele é um rim fora do corpo. Exatamente. E tem que ser feito diariamente? Não necessariamente diário, mas assim, isso vai depender muito da prescrição médica de paciente para paciente. Mas o que a gente entende é, nós fazemos xixi todos os dias, mais de uma vez ao dia. Então, quanto mais próximo do fisiológico a gente tentar, né, do que é o normal para a gente tentar o seu corpo entender isso, menos consequências e menos mal-estar você vai ter, menos doenças associadas a isso você vai ter. Porque se você tira, por exemplo, as toxinas que estão acumulando, já que o seu rim não funciona mais, aquela toxina ela vai acumulando até você chegar no dia da diálise. Aquela água ela vai acumulando no seu corpo até o dia da diálise. Então, se você vai todo dia você está tirando um pouquinho. Né? Então, isso ele traz menos consequências para aquele paciente, mas não necessariamente é uma realidade de todo mundo. Né? Então, tem paciente que dialisa 3 vezes, tem paciente que dialisa 4, tem paciente que dialisa 5. É cansativo, não? Geralmente, quem dialisa 3 vezes na semana, dialisa até 4 horas, dependendo. E quem dialisa 5, 6 vezes, fica 2 horas. Então, torna menos cansativo também. Entendi. Né? Mas, assim, eu acho que é importante, Samira, a gente trazer que a hemodiálise acho que culturalmente as pessoas pensam, o paciente que ele é dialítico, ele realiza hemodiálise, é um paciente que é frágil, é uma pessoa que não faz nada. Não, né? E não é. Hoje em dia, assim, a medicina evoluiu muito, as máquinas de diálise hoje são extremamente tecnológicas e tentem, de alguma forma, trazer melhor qualidade de vida do paciente, né? E hoje o paciente que ele é renal crônico dialítico, ele consegue viajar, ele consegue ir para o exterior, ele consegue ir para outro estado, ele consegue fazer o que a gente chama de diálise em trânsito. Então... Pode ser feito? Pode ser feito. Tem assistente social, normalmente é a pessoa que intermedia isso aí. A gente tem paciente, por exemplo, que lutam jiu-jitsu, a gente tem paciente que faz maratona. Atividade física liberadíssima, né? Normal. Tem algumas restrições em relação, talvez, à fístula que o paciente pode ter. Tem alguns pacientes têm algumas coisas específicas, sim, mas a pessoa, ela não... pode ser ativa, ela deve fazer atividade física. Ela pode ter a vida dela normal, a questão é que ela faz o tratamento diário ou 3 vezes por semana, porque ela precisa colocar essa água para fora do corpo dela. E as toxinas. É isso que eu entendo. E as toxinas. E essas toxinas, elas vêm de vários fatores, né? É da alimentação. Da alimentação, principalmente. Bebidas. Isso tudo interfere, né? Agora você como fisioterapeuta, agora eu te pergunto. Agora a parte boa da agora eu quero entender. O ouvinte deve estar falando, mas ela apresentou uma fisioterapeuta. Agora eu quero entender. Por que fazer a fisioterapia no paciente de hemodiálise? Tá, vamos lá. O paciente renal crônico, ele tem, né, com a evolução da doença e com o próprio processo de diálise, ele tem alguns fatores que aceleram, por exemplo, a perda de massa muscular, né, a degradação da proteína, por exemplo. Então, ele tem perda de massa muscular mais recente. Então, quando a gente vai ficando mais velho, a gente tende a perder musculatura. Sim. Então, o paciente que ele é renal crônico, além dele envelhecer naturalmente como todo mundo, ele tem processos que acontecem no corpo dele pela doença e pelo processo de diálise que aceleram essa perda muscular.
Tá, mais rápido. Mais rápido. O paciente que ele é renal crônico, ele tende a ser mais sedentário. Então, ele entra num ciclo ali de perda de massa muscular, ele vai ficando cada vez mais parado, cada vez mais imóvel. Então, isso vai comprometendo não só a musculatura, mas o pulmão, o coração. Ele vai perdendo a capacidade de fazer atividades que a gente faz no dia a dia. Porque realmente falta força, realmente falta condicionamento, que a gente fala, né? Então, a fisioterapia, ela entra nessa importância, assim, de você fortalecer aquela musculatura, de você manter aquela musculatura mais saudável, de você aumentar a tolerância daquele paciente ao esforço. Então, quando ele precisar subir uma escada, quando ele precisar, sei lá, ir na padaria, andar na rua, ele tem mais tolerância para fazer isso. E hoje em dia, assim, quando você olha, você consegue fazer atividade física em qualquer espaço, né? Sim. Não necessariamente você precisa de uma academia, alguma coisa. E hoje a gente consegue levar a fisioterapia para dentro da clínica de diálise, por exemplo. Então, o paciente ele tá ali ligado na máquina e ele tá fazendo a fisioterapia. Tá passando tempo. Então, não tem desculpa para ele falar, tipo, eu não consigo, eu não posso. É seguro, a gente tá ali, né, tem a máquina, tem médico ali, tem a enfermagem, a máquina a gente consegue monitorizar aquele paciente, ver a pressão, enfim. Então, é uma coisa segura e uma coisa que ajuda. Então, a gente evita a questão, por exemplo, os pacientes costumam ter muitas câimbras, né? Muitas câimbras durante a diálise. A fisioterapia ajuda a diminuir essa incidência de câimbra. Por que das câimbras? Porque, normalmente, o paciente, por exemplo, ele chega muito pesado, né? Com muito líquido, que a gente fala. Então, geralmente, se você precisar tirar líquido muito rápido, e você tira esse líquido muito rápido, você tira eletrólitos muito rápido também. Por exemplo, o potássio, né? O fósforo. E isso pode causar câimbra. A própria hipotensão, às vezes o paciente, quando tira líquido, a sua pressão tende a baixar. Nesse processo de hipotensão, onde você diminui a pressão que o sangue está correndo ali, você diminui a quantidade de sangue que está chegando no músculo, você pode causar câimbra. Então, tem várias coisas associadas. E quando você está mantendo aquele paciente em movimento, você está alongando aquela musculatura, né, você evita e você diminui a propensão desse paciente ter câimbra. Não é que não vai ter mais, porque tem coisa que foge um pouco do nosso controle, mas você diminui. Esses pacientes têm muita dor, por exemplo, eles ficam 3, 4 horas sentados ali numa cadeira de diálise. Então, você movimenta aquele paciente, você nutre aquela articulação. E o corpo, ele precisa de movimento, né? Sim, e movimento o corpo todo. E a fisioterapia é movimento. E trabalha também com a respiração? Trabalha também diretamente e indiretamente. Hoje a gente tem tecnologias, tem aparelhos hoje que são específicos para treinar a musculatura respiratória. Então, é um aparelho que a gente consegue levar até a cadeira do paciente, por exemplo, ele consegue ter em casa, então ele consegue fazer. E tem exercício que a gente faz, por exemplo, o intradialítico, que eu falei, que é o durante da diálise, e tem o interdialítico, que é o momento fora da diálise. Então, a gente consegue levar o paciente para fazer uma caminhada na rua, andar numa esteira, andar numa bicicleta, e isso a gente está trabalhando a parte cardiopulmonar que a gente fala. Então, ele melhora o condicionamento físico, melhora a tolerância dele ao esforço, né? Então, isso tudo é muito associado. E cada paciente vai ser um tratamento diferente. Não existe uma receita de bolo, né? Cada paciente é de um jeito, mas de uma maneira geral, o foco principal é esse, é aumentar a tolerância ao esforço, é diminuir a incidência de câimbras, diminuir as dores, você aumentar a força muscular, você reduzir aquela, né, essa forma acelerada de perder musculatura, e que isso é super prejudicial para qualquer pessoa. Então, de uma forma geral, enfraquece, né? Enfraquece. Também. A pessoa fica mais fraca. E, na verdade, você está fortalecendo, ela está na vida, ela vai normal para o trabalho dela, se ela ainda tiver... Sim, muitos trabalham. Isso é uma pergunta, né? Tem uma idade mais, hoje em dia, comum, onde as pessoas acabam tendo questões renais? Não. Não tem, né? A gente vê pacientes de todas as idades, assim. Não é só da estatisticamente, eu não sei te falar, assim, qual realmente que é, mas a gente vê criança e a gente vê um senhor de 90 anos. Tem que a gente ficar vê atento. Jovem de 20, a gente vê... Tem, por exemplo, muitas pessoas hoje com academia, esse negócio de você ficar forte e tudo, que às vezes usa hormônio, né, usa algumas por medicações. Por conta própria. Assim, e isso, a gente já viu vários pacientes chegarem à diálise exatamente por isso, porque você sobrecarrega o rim de uma forma que... E isso é interessante você falar, porque do mesmo jeito que a pressão alta e a diabetes acaba dando problema para os rins, os medicamentos em geral, principalmente a automedicação, exatamente. A gente corre esse risco, né? A automedicação é importante, principalmente os anti-inflamatórios. É um remédio que você tem que tomar com muito cuidado e tem que ter aquela prescrição médica, tem que ter aquela indicação mesmo, porque são remédios que podem sobrecarregar o rim, né? Entendi. E aí, a longo prazo, isso pode... E existem alguns exames que são específicos que eu sempre tenho que ficar atenta, perguntar para o meu médico? Tem. Esse mês a gente teve, né, o Dia Mundial do Rim, que foi dia 9 de março. Na verdade, fizeram uma semana de conscientização. E eles falaram muito dessa questão da prevenção. E o exame de creatinina para todos.
Então, a creatinina é um exame que você faz de sangue, ou pode ser urina também, que você consegue dosar o nível de creatinina no sangue ou na urina, né? E isso pode, dependendo do valor que der, né, do valor de referência, você consegue ver se tem alguma lesão no rim, se não, né, se o rim tá saudável ou não, na verdade, né? É porque a gente não tá vendo ele, né? E o que eles bateram na tecla nisso é realmente isso virar uma rotina quando você vai ao médico, pelo menos uma vez ao ano, você fazer um desses exames, né, de urina ou de sangue, para dosar a creatinina. Importante. É uma forma de prevenção também, que você pode pegar a doença naquele estágio inicial que a gente estava falando, né? Sim, aí consegue tratar. E pacientes que passaram por transplantes. Aí como que é o tratamento de fisioterapia? Como que é o acompanhamento dado? O transplante, ele é um outro tipo de tratamento para doença renal crônica, né? Então, você tem o tratamento conservador, você tem a hemodiálise e tem o transplante. Só que o transplante é o seguinte, você tem que entrar numa lista para o transplante e você tem que estar apto para ser transplantado, né? Nem todo mundo que tem indicação de transplante está apto a fazer o transplante. Então, essa lista no Brasil, por exemplo, é gigantesca. Então, você pode ficar 1 mês na lista de transplante, 6 meses, você pode ficar 10 anos esperando. Entendi. E nesse meio tempo, você vai fazendo a diálise. Então, nesse meio tempo, você está tendo aquelas perdas todas que a gente falou da diálise. Então, você precisa manter o seu corpo ativo. Então, a fisioterapia ela vai entrar tanto no pré-transplante, para você preparar aquele paciente, porque ele vai passar por uma cirurgia, ele vai ficar muito tempo deitado, ele vai ter perdas ali. E depois no pós-transplante. Também. No pós-transplante também. E antes que o programa acabe, né? Porque passa Já? rápido. Não, ainda tem uns minutinhos, mas passa bem rápido. Se eu quero ter o meu rim saudável, né? Além de eu pedir para o meu médico me prescrever o exame da creatinina, água é fundamental. A água é fundamental. O rim, ele precisa da água para ele conseguir exercer a função dele sem ser sobrecarregado. O meu corpo me dá sinais de que o meu rim está um pouquinho adoentadinho, tá querendo carinho. Da desidratação, na verdade. Você sente quando você tá com sede, né? E assim, as pessoas acham, beber água é óbvio que você tem que beber água. É óbvio, mas as pessoas não fazem. Então, a partir do momento que as pessoas não fazem, deixa de ser óbvio. Então, eu conheço muitas pessoas que não tomam nem 1 litro de água por dia. E sabe que tem que beber, mas não bebe e vida que segue. E precisa, porque o rim, ele precisa da água para ele poder funcionar, né? É o combustível do rim. É o combustível, ele precisa filtrar as coisas, ele precisa da água para ele poder filtrar. Então, ele vai filtrar? Vai, mas de uma forma, ele vai trabalhar de uma forma muito mais forte do que ele deveria. Então, isso com o tempo você vai desgastando o rim, vamos colocar assim. Né? E pessoas que tomam muita água, prejudica o rim também? Faz com que ele trabalhe muito? Não. Se você é saudável, não. Pode tomar, gente. A água, levantou da cadeira, toma um copo d'água. Eu bebo água o tempo inteiro. Eu sou não dessas. Eu acho que isso é muito importante a gente falar, porque tem gente que realmente não se lembra de tomar água. E ele é um indicador de que o teu corpo tá legal ou não. E não é só pra beleza, não. A gente tá falando da saúde do rim. A gente não tá falando da pele vistosa, sabe? A viscosidade. Não, a gente tá falando de saúde. E do mesmo jeito que o rim precisa, meu coração precisa, o pulmão precisa, todas as minhas células precisam de água, não é isso? 70% do corpo é composto de água. Ela tem que chegar de alguma forma. E não tem jeito. E você pode exemplificar para gente um exercício fácil que as pessoas possam fazer para que elas possam também se manter nesse movimento e prestar atenção. Estou com cãibra, o que eu tenho que fazer? Por que eu estou com cãibra, por exemplo? Eu acho que de uma forma geral, se a pessoa é saudável, né, se não tem nenhum tipo de doença, eu acho que é caminhada. É um exercício que você consegue fazer em qualquer lugar. Você pode fazer numa academia, pode fazer na rua. Que fortalece o músculo, né, também. Não necessariamente fortalece o músculo, mas você trabalha o seu corpo de uma maneira geral. Tanto a parte pulmonar, quanto a parte cardíaca, quanto a musculatura, né? Mas assim, fugir da academia não tem jeito. A gente precisa, para fortalecer o corpo, a gente precisa de peso. E peso a gente consegue... Musculação mesmo. Na academia. A gente precisa de resistência para aquele músculo crescer. Então... A musculação precisa ser feita. É fazer força. É fazer força. É garantir que você está fazendo força e que o teu corpo está respondendo. Exatamente. Eu acho que isso que é importante a gente também observar. Mas se você está sedentário, está muito tempo sem fazer nada, eu acho que a caminhada é um bom, ou uma bicicleta, alguma coisa para começar. E é o que eu falei, é o equilíbrio. Você não vai fazer 7 vezes na semana, 365 vezes no ano. Não tem Busca o equilíbrio, né? Que uma hora ele vai virar um hábito e vai, automaticamente você vai estar fazendo. E vira um hábito e você não consegue mais ficar sem, né? Exatamente. Quem quiser contato... eu nem falei do Plano A. Plano A
Vocês têm uma equipe que fazem o trabalho interno e dentro de hospitais, vocês vão em domicílio, mas também tem a clínica? Dentro de clínicas que fazem diálise. Dentro de clínicas que fazem diálise. E tem pacientes que a gente atende em casa também, que são renais crônicos e a gente atende em casa. Tem o tratamento, então, em domicílio. É. Um acompanhamento legal. Quem quiser contato com vocês, qual é o caminho? O Instagram nosso é @planoar_rehab. Planoar. E tem o nosso site, que é o www.planoarfisioterapia.com.br. Então, peraí. O Instagram, Planoar... _rehab. Rehab, Isso, de reabilitação. Planoar, _, aquele tracinho baixo, gente. Rehab. E aí lá tem o telefone, tem o site, tem tudo lá no Instagram. Esse é o canal principal. O canal principal. Vocês sabem, né, gente? A especialidade do tratamento renal é o nefrologista, né? Exatamente. É a nefrologia. Nós não falamos aqui, mas você está com questões de rim, você vai no nefrologista, não é? Aí o fisioterapeuta, ele vai entrar com todo esse tratamento lindo em volta, porque eu acho que faz parte, eu acho que tem que dar parabéns em público, porque eu acho que é tão importante, porque também dá uma motivação para o paciente e faz parte de um novo estilo de vida dele. Para ele, tá fazendo hemodiálise, mas ele tá se olhando como pessoa. Eu acho que isso que é importante. Falou, né? Bonito. Obrigada, viu? Eu que agradeço. Sucesso para vocês. Muito obrigada. A gente vai continuar com esse assunto em outras oportunidades, porque eu acho que é bastante importante falar de rins, como é bom falar de coração, de pulmão, de fígado, do corpo humano por inteiro. Obrigada, exatamente. Viu? Mundial, e você vai ficando por aqui. Eu volto daqui a pouquinho, tem Jornal da Boa Notícia. Amanhã, 16h30, tem Mundial e você. Amanhã tem surpresa aqui no ar, hein? Depois eu conto. Um grande beijo e até lá.